Olá, meus amigos, sejam todos muitíssimamente bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o J Andrade e hoje teremos aqui mais uma speed art, um processinho acelerado de desenho de um cenário para uma animação 2D. E vamos falar aqui um pouco sobre a importância de um cenário contar uma história. E se você é novo por aqui e gosta de desenho, meu amigo, já vai se inscrevendo no canal, desce aqui embaixo, clica no botãozinho vermelho de se inscrever, porque aqui tem conteúdo pra você toda a semana, você não vai querer perder isso, hein? Se inscreve. Mas chega de enrolação e bora pro vídeo. Então, gente, vamos começar aqui falando sobre quais características que um cenário deve ter para contar uma boa história, hein? Olha, um cenário deve agregar na narrativa da história. Cada elemento que você vai colocar para compor a sua cena, ele deve ter uma carga narrativa muito grande. Ele deve contar uma história. Desde uma janela quebrada, uma pedra, alguma coisa fora do lugar. Tem que contar a história de o que aconteceu ali, quem passou por ali. Sempre deve ter relatos de uma história em um cenário. Um cenário deve demonstrar e se aprofundar em uma estética e uma cultura. Todo lugar é baseado numa cultura ou numa estética de uma região, de uma característica ambiental, né? Uma floresta tropical, um deserto. Tipo, não dá pra você botar num deserto uma floresta tropical e no tropical características de um deserto. Assim como culturas. Se é uma arquitetura medieval ou uma arquitetura do Oriente Médio, ou até mesmo uma arquitetura futurista. E um cenário ele deve demonstrar funções através da arquitetura e usabilidade dos objetos, dos props. Então, todos os elementos que a gente for colocar na cena, é interessante que ele tenha um propósito. Por exemplo, se a gente vai fazer uma cozinha, é interessante a gente colocar ali objetos que realmente são usados na cozinha. Se a gente vai fazer uma sala, objetos que são usados numa sala. Se a gente vai fazer uma fábrica e assim por diante. A composição ela deve guiar o olhar do espectador através da história. Então, né, a gente deve usar a composição para guiar a pessoa que está vendo na história. Ajudar a pessoa que está assistindo, o espectador, a entender a história daquele ambiente. E para isso, a gente deve reconhecer as ferramentas existentes e dominá-las. Ferramentas essas de desenho que são extremamente importantes para criar um cenário. E a primeira delas aqui é linhas. Todo o traço deve ter uma intenção, senão ele vai ser apenas um rabisco. Então, antes de traçar alguma coisa final, a gente deve pensar que ela deve ter um propósito dentro daquela composição. Outra ferramenta que são planos. Todo objeto tridimensional consiste em planos, e esses planos devem respeitar a perspectiva e a iluminação. Outra ferramenta aqui é a repetição. A repetição de elementos dentro de uma cena nos ajuda a dar a impressão de profundidade. Por exemplo, se a gente faz uma estátua grande perto da tela, a gente pode usar essa mesma estátua ou uma estátua parecida, mas lá ao fundo evidenciar esse ambiente tridimensional, dando profundidade para ele. E isso ajuda numa outra ferramenta aqui que é a escala. Objetos parecidos têm que respeitar uma escala dentro da perspectiva. Tipo, tudo que estiver próximo da cena deve parecer maior em relação aos outros objetos do mesmo tamanho. Outra ferramenta aqui é o balanço. E uma composição deve ser bem equilibrada. Se você pesa de um lado, deve equilibrar do outro. Uma cena deve ser sempre bem balanceada, senão vai ficar muita sujeira, muito ruído. E o leitor não vai conseguir fazer uma leitura clara dessa cena.
Outra ferramenta aqui é o enquadramento. Os elementos mais importantes para a narrativa devem ser evidenciados na cena. Por exemplo, vamos desenhar um quarto ou uma sala e nessa sala tem um aquário. Esse aquário ele é extremamente importante para a narrativa, então ele tem que estar evidenciado na composição, de modo que ele é o elemento principal desse enquadramento. Outra ferramenta aqui são os grids. Usar elementos dentro da perspectiva que ajudem a evidenciar na perspectiva, demonstrar que ela existe. Outra ferramenta aqui é a textura. Lembre-se que cada material tem uma textura e é importante evidenciar isso através da pintura ou até mesmo das linhas. Mais uma ferramenta aqui é a cor. Dominar a linguagem das cores pode ajudar e muito a contar uma boa história. Assim como a ferramenta de camadas. Pensar o seu desenho em camadas, do que está perto, do que está intermediário e do que está longe, é extremamente importante. Outra ferramenta aqui é a simetria e a assimetria, onde entender as linguagens dessas ferramentas ajuda e muito a contar uma boa história. Por exemplo, simetria nos sugere um sentido de seguro, forte, humano. E a assimetria, o caos, o incontrolável, o natural. Outra ferramenta que são os padrões. Repetir padrões na sua composição ajuda a consolidar a sua cena. Outra ferramenta que são espaços negativos. Pensar as coisas como silhueta e compor usando espaços positivos e negativos ajudam a dar complexidade e a enriquecer a nossa história. Uma ferramenta aqui também que é muito utilizada é a aleatoriedade, que é uma boa forma de deixar a imagem mais natural. Nem tudo está em seu devido lugar o tempo todo. Por exemplo, uma casa que vive pessoas nem sempre está arrumada 100% do tempo, porque as pessoas moram ali e utilizam os objetos e os ambientes. Outra ferramenta aqui é a hierarquia da informação. Deve sempre pensar nos elementos mais importantes e menos importantes, e eles devem ter pesos diferentes dentro da sua cena. Outra ferramenta aqui que é uma das mais importantes é o contraste. Contraste é diferença. Os planos devem ter contraste entre si: grande, médio, pequeno, claro, escuro e intermediário. Quando colocamos um contraste em uma escala do baixo para o alto contraste, podemos obter várias ferramentas de contar a história. Colocando do baixo e aumentando, temos algo estéreo, algo vago e nebuloso, e conforme vamos aumentando, vamos ter brilhante e feliz, surreal e estéreo, sombrio, clareza e nitidez, melancólico, depressivo e ameaçador. Outra ferramenta aqui é a composição. Cada elemento em seu lugar, não só como elementos individuais, mas como grandes massas agrupadas. Pensar em massas agrupadas ajuda aí muito na composição. Levando aqui para o outro conceito, a outra ferramenta que é a harmonia. As formas e elementos devem conversar entre si. Outra ferramenta aqui que pode ser muito bem utilizada é a tensão. Esconder ou ocultar elementos, revelar parcialmente, pode ajudar a criar tensão e mistério na imagem e, portanto, deixá-la mais interessante. Outra ferramenta aqui é o movimento. Linhas de movimento podem ajudar a deixar a imagem dinâmica. Então é isso, meu amigo. Esses são os conceitos aí que eu trago hoje para vocês. Muito obrigado pela sua presença, pela sua paciência, por ter assistido o vídeo até aqui. Um beijo e falou!